lá no livro de Lucas. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus, no capítulo 24 de Lucas. Amém? Deus está neste lugar, irmãos. O Senhor, Ele tem falado conosco, o Senhor tem movido as nossas vidas neste lugar. E o que eu quero declarar nessa noite é aquilo que já tem sido declarado através do louvor. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Que louvor dele, irmãos. Que palavra profética, que coisa maravilhosa. Assim como a palavra inicial que foi lida aqui pelo pastor Rodrigo. Que palavra de Deus, pastor. Que bênção. Porque ele dizia que naquele momento, né, que o Senhor ali entregou o seu Espírito, né, ali na cruz do Calvário, os mortos reviveram. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagre. É esse Deus que você serve, amarildo. É esse Deus que nós servimos. Há um Deus grande, há um Deus poderoso, Cláudia. E nós temos que fazer menção disso todos os dias. Essa noite é noite de Santa Ceia. É noite de memorial. É noite de trazer a memória, de fazer lembrança, Jonas, de tudo aquilo que aconteceu, para favorecer a humanidade e favorecer a cada um de nós que estamos aqui nessa noite. É por isso que o Senhor, Ele deixou registrado, e os seus servos ali anotaram, através da inspiração do Espírito Santo de Deus: fazer isso em memória de mim. O Senhor Jesus, amados, Ele quer que não deixamos passar por despercebido tudo aquilo que foi feito ali na cruz do Calvário. É bem verdade que Ele morreu, mas glória a Deus que Ele ressuscitou. E a Santa Ceia do Senhor, ela tem esse papel, ela cumpre esse papel de trazer essa lembrança, de nos fazer meditar em tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz. É direito nosso, é nossa herança. Mateus capítulo 24, nós estaremos lendo a partir do verso 44. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: e disse-lhes: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou.
E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Louvado seja Deus. Queridos, após dias terríveis, após períodos dramáticos, aqueles discípulos puderam louvar novamente, puderam glorificar a Deus novamente. Porque aqui, queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, esse texto ele faz um resumo, uma conclusão de fatos que precisam ser lembrados. Esse texto ele resume tudo, ele fecha, ele conclui vários fatos que aconteceram e que nós precisamos até o dia de hoje relembrar, precisamos até os dias de hoje trazer à memória. E esses fatos, eles se iniciam quando Jesus ele se reúne com os seus discípulos para a celebração da última Páscoa e da primeira Santa Ceia. Esses fatos eles dão início ali naquele lugar, onde Jesus ele se reuniu, como de costume os judeus faziam para a celebração da Páscoa. E quando ele ali se reúne com os seus discípulos, ele começa a trazer para os seus discípulos algum tipo de situação que mexeu com a atmosfera daquele lugar, porque uma reunião que era para ser um motivo de celebração, um encontro que era para glorificação, que era para alegria, porque a Páscoa servia para isso. Aquele encontro naquele dia, aquela reunião com os seus discípulos, ela ganhou um tom, ela ganhou ali uma atmosfera totalmente fúnebre, ganhou uma atmosfera ali triste, porque o Senhor Jesus ele começou através daquela reunião a trazer o conhecimento aos seus discípulos do que aconteceria. E a primeira coisa que Jesus revela aos seus discípulos naquela reunião, naquele encontro, é que um deles havia de o trair. Então ali Jesus ele começa a falar, esclarecer, trazer esse conhecimento aos seus discípulos, que coisas terríveis aconteceriam com ele, envolvendo também os seus discípulos. E a tristeza tomou conta daquele lugar e daquela reunião, e a preocupação tomou conta também de todos os corações daqueles ali presentes, onde eles começaram a perguntar: Senhor, mestre, sou eu? Outro perguntou: mestre, sou eu? E ali eles começaram a procurar entender o porquê de Jesus estar falando de todas aquelas coisas, o porquê de Jesus estar se envolvendo em situações onde ele deveria se sacrificar. Aquele que era conhecido dos seus discípulos como um homem que tinha do alto o poder, aquele que era conhecido dos seus discípulos como um homem que tinha poder para operar milagres, e porque naquele momento ali ele começa a falar que coisas terríveis aconteceriam com ele. Então ali os seus discípulos começaram a se entristecer, e logo depois dessa revelação do Pai, Jesus traz esse entendimento, esse conhecimento, e diz a palavra de Deus que eles vão para o Monte das Oliveiras. E quando ele chega no Monte das Oliveiras, ele mesmo, orando ao
Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Porque para Jesus o que importava naquele momento era que a vontade do Pai se cumprisse nele. Porque para Jesus naquele momento o que mais importava era que a humanidade fosse beneficiada através do seu sacrifício. E uma situação tão dolorosa, uma situação tão triste começou a envolver aqueles que tinham palavras de ânimo, aqueles que tinham palavras de salvação, e o entendimento que aqueles homens tinham, ele começou sendo turbado por todas essas coisas. Mas nós precisamos nessa noite entender que tudo o que aconteceu, assim como Jesus ele relata aqui nesse capítulo 24 de Lucas, aconteceu assim para que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, primeiramente nos profetas. Aí eu quero te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 53, que é aí um versículo bem conhecido do povo de Deus. Isaías, capítulo 53. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 4: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Os discípulos ainda não entendiam isso. Os discípulos ainda não haviam captado essa mensagem, Velto. Mas a igreja do Senhor viva e poderosa, inabalável, ela precisa entender que Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Eu quero declarar nessa noite sobre a sua vida, igreja do Senhor, Ele ressuscitou. O castigo que nos traz a paz. Naquele momento os discípulos não tinham paz, Velto. E por que eles não tinham paz? Simplesmente porque eles não conseguiam ainda, Carlos, entender o propósito. Mas você entende, eu entendo, e você não precisa sofrer, você não precisa passar por certas situações, porque Ele ressuscitou. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Aí o Senhor, Ele encontrando-se com os seus discípulos, Ele diz para os seus discípulos: honestos e tardios de coração, para entender tudo aquilo que a Escritura vos diz. Precisamos entender. Você precisa entender, eu preciso entender. Nós precisamos desfrutar da plenitude
plenitude da palavra. Nós precisamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor Ele tem nos concedido, porque tudo aquilo que precisava ser feito, missionária Eunice, já foi feito. Nós ouvimos muito hoje em dia as pessoas dizerem, e às vezes até dizemos também de uma forma errônea, que o melhor de Deus está por vir. Mas o melhor de Deus, Ele já veio. Ele vive e viverá eternamente, pelos séculos dos séculos. E Ele virá, diz a palavra de Deus. Queridos, o Senhor passou por todas aquelas situações, e quando nós vemos o Senhor clamando ali na cruz do Calvário, Ele dizia em gritos: Deus meu, por que me desamparaste? Não foi fácil, mas Ele conseguiu. Foi por bom preço que fomos comprados, resgatados com mão forte, porque Ele se colocou no meu e no seu lugar, para que hoje nós tenhamos vida, e vida com abundância, vida com qualidade. Não deixe que situações te impeçam de tomar posse daquilo que o Senhor Ele tem para você, porque o que Deus Ele tem para você é seu e ninguém pode tomar. Havia um plano de Deus, haviam promessas de Deus sobre os seus discípulos, sobre aqueles que estavam ali ouvindo as suas palavras e recebendo os seus ensinamentos. Mas naquele momento, tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi falado e ensinado, ficou de uma forma muito vaga, aonde o Senhor falava aos seus corações que haveria traição, aonde o Senhor falava que Ele se entregaria para a morte, e naquele momento eles não puderam compreender, mas havia promessas, o Senhor havia dito tudo aquilo que Ele faria, e o que nós temos aprendido através da palavra de Deus, é que as circunstâncias, elas não apagam, elas não anulam a promessa que Deus te fez. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado nesse momento da sua vida, mas eu quero declarar que Cristo vive e que há uma promessa sobre a sua vida. Ainda dentro daquela reunião da última Páscoa e da primeira ceia instituída, Jesus, Ele fala aos seus discípulos que Ele se entregaria e que haveria um grande sacrifício pela humanidade, por amor ao homem, por amor ao Pai, que amava a humanidade. E quando Jesus se retira dali daquela reunião e vai para o Monte das Oliveiras, a palavra de Deus, queridos, ela nos mostra que ali naquele lugar, no lugar onde Jesus, Ele orou, Ele se derramou aos pés do Pai, aquele lugar foi um lugar onde a tristeza tomou conta do seu coração.
aonde a amargura da alma se apoderou de Jesus, e ele pôde ali, como foi explicado aqui pelo pastor Rodrigo, sentir como um homem, sentir através da humanidade que ele tinha, a dor que nós também sentimos. E ali diz a palavra de Deus que ele orando, ele chorou, ele suou lágrimas de sangue, mas através daquele sofrimento e daquele clamor, diz a palavra de Deus, e nós precisamos nos ater a isso, que terminando Jesus a sua oração, Deus enviou os seus anjos para consolar. Você não está só. Você não está só. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Às vezes pode parecer até que sim, mas o Senhor, Ele é contigo. Ele vai te dar forças para continuar. Ele vai te dar estratégias. Ele vai te dar a resposta que o seu coração tanto anseia. As portas irão se abrir, Adriano, porque poderoso é o Senhor. Nós vemos através desse momento um período de fragilidade, aonde ali no jardim do Getsêmani veio aqueles homens para prenderem a Jesus. E quando Jesus é cercado por aqueles soldados, um dos seus discípulos puxa da sua espada para reagir. E naquele exato momento, Jesus ele diz para aquele discípulo: olha, coloque a espada na sua bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E porventura, você não sabe que se eu orasse ao Pai, Ele enviaria 12 legiões de anjos? Poderoso é o Senhor. Naquele momento ali, ele estava como um cordeiro. Aleluia. Naquele momento ali, ele estava como um cordeiro. E assim como profetizou Isaías, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matador. Porventura, vocês não sabem que convinha que todas essas coisas acontecessem? Há uma necessidade, irmãos. Há uma necessidade de passarmos por certas situações. Há uma necessidade de vivermos certos problemas e certas coisas. E às vezes, nós até questionamos: será que Deus está nesse negócio? Será que Deus de fato e de verdade está vendo essa situação? Sabe o que eu estou vivendo? O Senhor, Ele sabe e Ele conhece todas as coisas. O Senhor, Ele tem nas mãos o poder para agir. O Senhor, Ele tem nas mãos o poder para reagir na hora certa. E a palavra do Senhor, querido, nos mostra que tendo Jesus sendo levado, tudo aquilo que dele estava escrito se cumpriu. A morte de Jesus, ela foi inevitável. A morte de Jesus se concretizou, e se concretizou para que hoje nós pudéssemos desfrutar de tudo aquilo que Ele conquistou através da sua ressurreição. O Senhor Jesus, tendo sido sepultado após a sua morte e colocado ali naquele sepulcro, diz a palavra de Deus que grande pedra colocaram na boca daquele sepulcro,
Maria Madalena, uma das suas seguidoras, ali estava querendo de alguma forma fazer algo por Jesus, pelo seu corpo, porque aquela mulher era grata por aquilo que Jesus havia feito por ela. E diz a palavra de Deus que no primeiro dia da semana chega aquela mulher até aquele sepulcro. E quando aquela mulher chega naquele sepulcro, a pedra estava revolvida, a pedra havia sido movida. Então aquela mulher olha e já não vê mais o corpo do seu Senhor, ela não encontra mais aquele que ela havia achado que iria encontrar naquele lugar, um corpo para ser tratado, para ser perfumado. Então ali aquela mulher, ela começa a chorar, e quando Maria Madalena, ela começa a chorar, diz a palavra de Deus, que o anjo grita para Maria e diz: mulher, não chores. E aquela mulher espantada, ela vira, e novamente o anjo diz para aquela mulher: mulher, não chores. Então aquela mulher pergunta: onde você colocou o corpo do meu Senhor? Não faça isso. E a palavra do Senhor nos mostra, irmãos, que quando Jesus, ele se direciona a Maria, Maria diz Rabone, que significa mestre, e ela conhece a Jesus, ela vê a Jesus, e ela ali entende que a palavra que ele havia falado anteriormente estava se cumprindo. E a ordem do Senhor foi que ela fosse dizer aos seus discípulos: diga aos meus discípulos, diga a eles que eu ressuscitei. E é sobre essa palavra, é sobre essa verdade que está alicerçado a pregação do Evangelho, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E é sobre isso que o Senhor deseja que venhamos relembrar nessa noite. Façam menção, tragam à memória a minha ressurreição, porque Ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, irmãos, Ele traz de volta os sonhos. A Bíblia diz que os seus discípulos estavam reunidos num lugar. Alguns já não estavam mais ali. E a palavra do Senhor nos mostra que Maria, tendo chegado até aquele lugar, diz: olha, Jesus, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E essa palavra, queridos, ela não chegou primeiramente ali àquele lugar como uma palavra que vinha de fato trazer uma eficácia, mas aquela palavra, aquelas boas novas, a princípio, elas causaram uma certa expectativa e até mesmo uma desconfiança. Nós vimos ele morrer, como ele pode ter ressuscitado? Queridos, e é assim que nós vivemos às vezes, recebendo boas novas, mensagens que vão de fato e de verdade trazer mudança, trazer transformação, causar um grande impacto sobre a nossa vida. E a princípio, às vezes, não recebemos essa palavra como ela precisa ser recebida. Essa palavra, queridos, ela precisa ganhar um lugar especial no meu coração. Essa palavra precisa ganhar um lugar especial no seu coração. Não importa de onde vêm essas boas novas, velho. Não importa de que boca partiu, mas são palavras de vida eterna. São palavras de salvação. São palavras direcionadas
Ele havia dito àquela mulher: vá até os meus discípulos e diga a eles que eu ressuscitei. Assim como ele apareceu a Maria, irmãos, ele poderia também aparecer aos seus discípulos, mas ele queria que uma mensagem chegasse antes dele. Ele queria que aquela palavra chegasse antes dele, porque Deus, irmãos, Ele prova os corações. Deus prova os corações, amado. E naquele momento ali, eles resistiram, mas uma segunda vez aparece novamente Jesus no caminho de Emaús. E dois discípulos encontram com o Senhor, mas não o reconhecem. Eles não conseguem, cegos, visão tapada, eles não conseguem identificar que aquele que estava com eles para o caminho de Emaús era o próprio Jesus. Então Jesus disse para aquele homem, para aqueles homens: o que vocês estão aí conversando? E eles começam a dialogar com Jesus, eles começam a falar com Jesus, honestos e tardios de coração, para entender tudo aquilo que as Escrituras nos diz. Tem muita gente conversando com Jesus, irmãos, mas não estão conhecendo Jesus. Muitas pessoas estão conversando com Jesus e não conseguem identificá-los. E aqueles homens ali, irmãos, eles foram caminhando, irmão, e a conversa estava tão boa, tão agradável, que eles convidaram a Jesus para pousar, descansar com eles na sua casa. E quando eles chegaram ali na casa daqueles homens, se assentaram à mesa, e diz a palavra de Deus que fizeram os preparativos, mas ao partir do pão, quando Jesus pega o pão e parte o pão, eles reconheceram a Jesus. É Jesus, é Ele. E quando eles reconhecem a Jesus, Jesus desaparece. Jesus desaparece. E aqueles homens, no mesmo momento, diz a palavra de Deus, voltaram para anunciar aos demais. Imagina agora, irmãos, aqueles discípulos voltando, uma caminhada longa, numa correria só. Vamos que a gente precisa entregar essas boas novas. Precisamos avisar os demais que Ele ressuscitou. E quando eles chegam aonde os demais estavam reunidos, já havia uma grande expectativa, mas precisava de uma confirmação. Quando Maria anteriormente diz aos discípulos: Jesus ressuscitou, Tomé, ele diz junto aos demais: só acredito se eu ver as suas feridas. Então, quando os discípulos do caminho de Emaús chegam àquela reunião e falam ali: vimos o mestre, estivemos com o mestre, naquele mesmo momento eles ali anunciando quem entra, Jesus aparece. E quando Jesus aparece, irmãos, a alegria é restaurada. A alegria, ela invade aqueles corações. Tudo aquilo que o Senhor iniciou antes da sua morte teve a sua continuidade, porque Ele ressuscitou. A morte não pôde deter. A morte não foi o fim.
precisamos entender isso nessa noite. Essa situação não é o fim. Essa situação não é o fim. Eu quero declarar isso sobre a sua vida nessa noite. Essa situação, ela não veio para a sua morte. Essa situação, ela não veio para a sua destruição. Essa situação, ela não veio para a sua vergonha. Mas assim convinha que acontecesse, como disse o Senhor Jesus. E quando Jesus se manifesta naquele lugar, ele entra naquele lugar e diz para os seus discípulos: paz seja convosco. Queridos, esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo do Senhor, que a paz de Cristo, Alexandre, ela repouse nos nossos corações. E é isso que a palavra de Deus, ela tem mencionado para mim e para você. Olha, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Senhor nessa noite, ele deseja mudar. O Senhor nessa noite, ele deseja trazer mudança e transformação. E isso somente acontecerá através de um entendimento pleno, sadio, daquilo que o Senhor, ele deseja realizar na sua vida. Porque há obras, irmãos, há obras a serem realizadas. E as obras a serem realizadas, Bel, elas são distintas. O que o Senhor tem para fazer na sua vida é totalmente diferente daquilo que Ele tem para fazer na minha vida. O que o Senhor, ele deseja realizar na tua vida é diferente. Nós temos uma identidade em Cristo. Nós temos sido chamados por esse Deus poderoso para a conquista, para triunfarmos em momentos de adversidade, em momentos de tristeza, em momentos de dor, porque o Deus que nós servimos, Ele faz mortos ressuscitar. Deus de milagres. Que lindo, né, Cláudia? Tremendo isso, irmãos. Quando a gente louva, a gente começa a imaginar, o Espírito Santo de Deus traz assim, sabe, uma porçãozinha pequena, só uma gotinha. Irmãos, é tão maravilhoso esse Deus, sabe, Ele é tão grande, mas habita, escolheu habitar, escolheu habitar em mim e em você. Deus de milagres. Às vezes é difícil mesmo compreender essa obra. É difícil compreender. Como é difícil. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Como é difícil entender, irmãos. E às vezes a revolta vem, a angústia vem, por a gente ver tantas coisas acontecerem. Poxa, se Deus fosse realmente poderoso, Ele não teria deixado isso acontecer. Mas o Senhor disse para aquelas mulheres, irmãos, aquelas mulheres com o seu irmão morto e sepultado: olha, se creres, verás a glória de Deus. A morte não é o fim. Ele faz ressuscitar. Deus de milagres. Nós vamos louvar esse hino de novo, Cláudio, Débora. Vamos louvar, porque é isso que nós precisamos declarar nessa noite.
e fazer menção. A Santa Ceia do Senhor, ela cumpre esse papel de trazer à memória: olha, façam isso em memória de mim, em memória de tudo aquilo que eu fiz. Eu morri, mas eu ressuscitei. Eu conquistei na cruz do Calvário para que hoje vocês tivessem paz, para que hoje a alegria de vocês fosse restaurada. Há uma alegria para a sua vida, há alegria para a sua casa, para a sua família, porque o Deus de milagres, Ele está neste lugar, e nós temos o anunciado como aquele que vive e reina para todo o sempre. Eu quero